Livro ESD, Programa Fundamental, Módulo 3, Roteiro 2, Atributos da Divindade. Objetivos específicos. Analisar os principais atributos de Deus segundo o Espiritismo. Refletir sobre a ideia de Deus ensinada por Jesus. Conteúdo básico. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, comentário de Kardec à questão 13. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23, 9. Subsídios. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? A esse questionamento de Allan Kardec responderam os espíritos superiores. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante, até o infinito. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele, e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. Deus é imutável.
Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens de que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí, a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem-no um Deus colérico e ciumento, não vai mais que um passo. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse, então, é o que seria Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a mais pequenina mancha preta. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho, e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade, numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo, e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos, e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus.
Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim, quanto à identidade, não haveria, em realidade, mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando o Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Jesus não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe simplesmente nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Por este ensinamento, o Cristo nos esclarece que todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. O Mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e, por isso, todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não se pode ser diverso disso. Anexo. Deus. Quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Antero de Quental, Xavier Francisco Cândido, Parnaso de Além Túmulo, 19ª edição, Brasília, FEB 2016.